Alô, amiguinho. Essa é mais uma aula importante sobre estatística. Agora nós vamos mais para frente na parte da prática. Tabelas de frequência. Bom, é uma tabela com a distribuição da informação e com a frequência do evento de uma variável, ou seja, com quantas vezes aquela variável está acontecendo, seja ela de forma relativa, percentual ou absoluta. Caramba, essa linguagem matemática está me deixando nervoso? Então vamos ver. Vamos ver o exemplo. Lembra do nosso exemplo lá atrás sobre a pesquisa do cinema? Pois bem, agora nós temos uma base de dados para trabalhar. Então vamos tentar entender cada caso desse. Por exemplo, analisando o estado civil. São 3 opções: solteiro, casado ou separado. Veja que 9 pessoas, olhando aqui, são solteiras, 8 casadas e 3 separados. Se eu sei que o total dá 20, 9 divididos por 20 é 0,45. Eu chamo isso de frequência relativa. Ou, em porcentagem, 45% das pessoas são solteiras, 40% casadas e 15% separadas no nosso exemplo. Se eu for olhar a renda familiar, a mesma coisa, né? Eu tenho que 2 ganham de 5 a 8, 5 ganham de 8 a 11 salários mínimos, e aí você vai dividindo. Isso me dá 10%, 25%. E aqui você já começa a ver um símbolo estranho. Esse símbolo, essa letra grega, o que é? A gente já vai falar dela. Calma! E esse símbolo aqui, Paulo André, professor, estou nervoso. Calma! Próximo. Vamos explicar cada ponto. Primeiro, classe de valores. Está vendo aqui? É o intervalo em que nós fizemos a distribuição das nossas classes, que nós vimos na aula passada. Frequência absoluta é quantas vezes o evento aparece. Então, 2 vezes, ou seja, eu tenho 2 pessoas que ganham entre 5 e 8 salários mínimos. A frequência relativa, né? Ou seja, eu pego esse 2 e divido pelo total, que é 20, que me dá 0,10, é a representação decimal ou fracionária, pode ser também 2 vinteavos ou 1/10, né? Representa a frequência relativa, ou seja, essas 2 pessoas representam 1/10 ou 0,10 ou 0,1 de todas as pessoas que frequentam o cinema. E isso, percentualmente, representa 10%. Ok? Bom, essa notação aqui simplesmente é a notação de intervalo também. Um pouco diferente, eu botei, mas é muito comum em estatística. Significa dizer, se esse lado aqui está de pé, perpendicular, que o 5 é fechado. 5 salários fazem parte do grupo. E o 8 é aberto. E como a gente falou na aula passada, né, o 8 que é aberto aqui, ele é fechado na próxima classe. Ok? Então é a mesma forma de representar, só com um símbolo diferente. E esse símbolo aqui significa que, somando todos os eventos n, ou seja, todas essas frequências aqui, eu tenho 20. É o símbolo do somatório. Como também acontece aqui, a soma da frequência, a soma de todas as partes dá 1, ou em percentual, 100%. Viu como não era tão difícil? Mas se eu colocar essas tabelas em frequência, eu vou começar a fazer coisas fantásticas. Nos vemos na próxima aula. Mas antes disso, uma dica de estatística. Devemos tomar cuidado quando eu fizer essa tabela para não botar classes que eu tenham muito grandes ou muito pequenas, ou com amplitudes muito distintas. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu posso distorcer a análise. Entendeu? Muito cuidado com isso. Está vendo que aqui tem uma distribuição que vai de 2 a 7. Está vendo? Então eu consegui quebrar em quantidades que façam sentido. Ok? Cuidado com isso. Feita essa dica, a gente já pode dizer para você, nos vemos na próxima aula.